Glória a Deus, aleluia. Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025. Hoje meu coração está muito alegre e eu quero convidar você a ficar alegre também. Espero que você também esteja, quem está com a gente acompanhando, né, todo esse estudo, está acompanhando já há um tempo, esteja com seu coração alegre, feliz, porque nós hoje estamos encerrando mais um livro, mais um estudo. Hoje nós vamos encerrar o estudo do Evangelho de João, é o último capítulo. Estudamos todo o Evangelho de João, fizemos um panorama no primeiro dia, entendemos qual é o intuito do Evangelho de João. Gente, isso é uma vitória, é um presente assim incalculável para o nosso coração, para a nossa mente. Existem pessoas no mundo inteiro que gostariam de estar tendo esse privilégio que nós estamos tendo de poder nos unir, estudar a palavra, concluir, iniciar e concluir o estudo de um livro. Claro que aqui o estudo não é aquele estudo teológico fundo, aprofundado, mas a palavra do nosso Deus, ela se renova todos os dias. É uma palavra, é a palavra dele, então é extraordinário. Meu coração está muito alegre. De antemão, eu já quero agradecer você que tem estado com a gente. Tem pessoas aqui que iniciaram com a gente bem do começo, quando a gente estudou Gênesis. Hoje, se a gente for estudar Gênesis de novo, já tem outras coisas que a gente aprendeu, que a gente pode compartilhar, porque a da palavra do Senhor, ele é uma fonte inesgotável de alimento que sacia a sede, a fonte inesgotável de vida. Essa isso é a nossa palavra, essa é a palavra do Senhor, é a palavra que eu queria dizer, é a fonte inesgotável de vida, porque o nosso Senhor Jesus é a palavra. A gente viu quando estudou o primeiro capítulo do Evangelho de João, que fala que o Senhor Jesus, ele é a palavra, ele é o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, assim, é, é maravilhoso olhar e ver, descortinar dos nossos olhos tanta coisa, né? E eu quero dizer, eu quero já agradecer a você, porque esse privilégio que o Senhor nos dá e tem usado a igreja, a Tábuas da Lei, a Stones of Law na Flórida, como instrumento para nos proporcionar esse privilégio, é algo que o nosso coração tem que se alegrar, porque nós estamos aprendendo juntos. Porque quando eu sento para estudar, para tentar entender, e as perguntas que eu tenho em mim e que eu encontro algumas respostas, eu passo, né, divido com vocês, eu tenho aprendido junto, nós aprendemos juntos, porque o conhecimento pertence ao Senhor, a palavra é dele, e a gente aprende junto. Então, você está aqui é um presente para mim também. E é um presente para a nossa igreja, é um presente para o Senhor. Então, hoje eu quero agradecer a cada um que tem estado com a gente. Ah, minha irmã, mas eu não estou desde o Gênesis, que vocês estudaram Gênesis, ou quando estudaram Romanos, que foi o livro anterior ao Evangelho de João. Não importa, o importante é que você está aqui. O importante é que hoje você está aqui. Nós rompemos uma barreira, vencemos mais uma etapa. Agora, esse é o nosso a primeira playlist da Stones of Law em relação ao estudo bíblico lá no YouTube. E você está participando disso, isso é maravilhoso. A nossa igreja agora tem uma playlist completa de um livro inteiro. Gente, vamos ter um livro inteiro, né? Isso mesmo, aleluia, Bianca, aleluia, glória a Jesus. Teremos um livro inteiro, então você vai poder ouvir de novo, sentar, anotar e enviar para outras pessoas. E isso mostra que o Senhor tem feito grandes coisas. Nós somos privilegiados, somos privilegiados e estamos com o nosso coração agradecido ao Senhor. E é por isso que eu quero dizer para você, compartilhe com seus amigos, fale, porque o nosso Senhor é o que tem o conhecimento, mas a internet ela é um instrumento maravilhoso que o Senhor nos dá. Mas ao mesmo tempo a gente tem de tudo, né? É como você entrar numa loja, você tem para todos os gostos. Então, você que tem estado com a gente sabe como é o estudo que está sendo ensinado, conhece
a índole, né, da igreja, do que a igreja crê, está aqui acompanhando, você vai poder compartilhar isso, esse estudo com a certeza de que você não está compartilhando um alimento contaminado. E no YouTube da igreja tem os cultos, nós temos a House of Healing, a Casa da Cura, que tem vários testemunhos. Então, gente, usa esse instrumento para poder abençoar pessoas. Eu recebi, a estudos anteriores, eu recebi alguns testemunhos de pessoas que mandavam para mim, dizendo que choravam junto comigo quando eu chorava com o livro e se alegrava junto comigo. E é isso que acontece, as pessoas se alegram junto conosco, aprendem junto conosco. Tem a dúvida, o Senhor responde, juntos, todos nós juntos como um corpo. Então hoje é tempo de celebrar, de estarmos alegres com o nosso coração assim exultante e agradecido ao Senhor. Eu quero convidar você a orar. Vamos orar? Senhor, nessa noite nosso coração está feliz. Estou com meu coração muito agradecido. Pai, porque é um privilégio extraordinário. Estamos sendo no conforto da nossa casa, alimentados, de banho tomado, cansados, com preocupações, com tanta coisa, mas nada, nada, nada se assemelha aos que estão sendo perseguidos, que não podem, que não têm acesso, que estão tendo que decorar passagens bíblicas, que não podem se reunir, que não podem ter acesso a esse instrumento, mas nós temos tido. E o Senhor, porque aprove assim o seu coração, o Senhor tem nos dado esse privilégio, Senhor. Que esses irmãos que não têm tido acesso, que eles sejam, Senhor, grandemente abençoados, que haja milagres, que as Bíblias cheguem nas mãos deles, que eles sejam livres da morte, livres da perseguição, que, Senhor, eles consigam, através do teu poder, proclamar a tua palavra onde eles estiverem, livra-os do mal e da morte. Pai, o nosso coração está feliz e agradecido, porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Pai, é uma igreja, Senhor, que é uma palavra, é uma igreja, Senhor, que ensina, é uma igreja que crê nos dons, que crê no poder do alto, mas não negocia, e como nós temos aprendido. Pai, eu te louvo porque o Senhor fez com que um homem chamado João, que andou contigo, pudesse, Senhor, escrever aquilo que o Senhor colocou no coração dele, trouxe a memória dele de tudo que ele viveu. Pai, hoje chegou nas nossas mãos, isso é um milagre extraordinário. E podemos compartilhar, Senhor, em tempo real, ou depois, sabe-se lá, daqui a quantos anos outros irão assistir, mas o Senhor tem feito e nós somos gratos. E nessa noite, continua, Senhor, trabalhando os nossos corações conforme a tua vontade. Senhor, que corações sejam saciados desse alimento santo que é a tua palavra, que a sede seja saciada dessa água limpa que é a tua palavra, que a nossa mente não venha ficar distraída. Lava, tira toda a contaminação, limpa os nossos ouvidos, faz, Senhor, com que os nossos olhos sejam sarados pelo poder da tua palavra, no nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos mais uma vez. Amém. Glória a Jesus, querido. Abra sua Bíblia em João capítulo 21. Quero pedir que você, por favor, coloque o seu telefone no mudo, ou no modo avião, de uma forma que ele não vá, tirar sua atenção, ok? Pega seus papéis, seu note, sua caneta. Não deixe de estar com a sua Bíblia na mão. É a oportunidade de você pegar prática na sua Bíblia é aqui. Você vai poder abrir de um lado para o outro, rabiscar, anotar. Quando eu era mais nova, eu tinha pena de rabiscar a Bíblia. Não tenha, não tenha, não tenha. A gente não rabisca como criança, a gente anota, né? A gente anota algumas coisas, a gente precisa marcar, isso ajuda muito. Então, faça isso. Arruma um lugar que seja confortável, mas não fique deitado na sua cama, vai dar sono. Não, não desligue a TV, desligue, tire as distrações. Existem pessoas que não podem fazer isso agora, mas querem participar junto conosco agora e que estão, às vezes, fazendo algum tipo de trabalho, algum compromisso, mas quer estar ouvindo, mas você que não está nessa situação, por favor, né?
Separe, porque isso vai fazer toda a diferença para você, porque senão você vai dormir e quando você acordar a gente vai ter encerrado. João capítulo 21. Jesus e a pesca maravilhosa. Diz o seguinte: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Até aqui no momento. Vamos lá, na sua Bíblia. O que a gente está vendo agora é a terceira vez, tá? Que o Senhor Jesus vai aparecer. Terceira vez. Qual foi a primeira vez? Lá em João 20, versículo 19 até o 23. Jesus aparece aos discípulos. A primeira vez que ele apareceu diretamente aos discípulos. Ele entrou aonde os discípulos estavam. Lembra que as portas estavam fechadas, janelas trancadas. Jesus apareceu, falou com eles e Tomé não estava ali. Depois Jesus aparece de novo. Aonde? Do versículo 24 em diante. É quando Jesus aparece para Tomé. De novo, porta fechada, janela fechada, tudo fechado. Jesus aparece e fala com Tomé. Tomé se arrepende da incredulidade e faz uma declaração maravilhosa. Senhor meu e Deus meu. Ele reconhece Jesus como Deus, né? E a gente lembra que João, ele fala diretamente nisso. Devemos crer que o Senhor Jesus, ele é Deus. Ou a gente crê ou não crê. Esse é o foco do Evangelho de João. É para que nós venhamos crer, ok? Tanto que no versículo 31 fala assim, ó, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo, Filho de Deus, é Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então, o intuito de João é para que as pessoas venham a crer em Jesus. Aí, quando chega aqui no começo do 21, o que que vai falar aqui, ó? Depois disso o quê? Lembra que João consegue fazer partes muita coisa do livro dele em ordem cronológica. O que que é isso? Um dia após o outro, ontem, hoje, amanhã. Não é fora de ordem, contando amanhã para depois contar o hoje, depois de amanhã, aí depois conta o ontem. Não. Ele segue uma ordem. O que que ele fala aqui, ó? Depois disso o quê? Depois dele ter aparecido para Tomé, tá? Jesus apareceu novamente aos discípulos. João, o apóstolo que está escrevendo o evangelho, ele diz assim, ó: apareceu aos discípulos à margem do mar de Tiberíades. Mar de Tiberíades é a mesma coisa que Mar da Galileia. É o mesmo mar com dois nomes diferentes, né? Aqui, por exemplo, nós temos algumas ruas que têm dois nomes, um nome antigo e um novo. Eu acho que é assim, tem um nome maior na placa e um menorzinho embaixo. Existem lugares que têm dois nomes. É o que acontece aqui com a observação que João coloca. Ele diz aqui, ó, o mar de Tiberíades. Que mar é esse? É o mar da Galileia. Então, os discípulos, eles não estavam mais em Jerusalém. Eles estavam mais em Jerusalém. Eles voltaram para a Galileia. Depois que Jesus apareceu a segunda vez, eles voltam para Galiléia. Aí João fala assim, olha, a margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Olha o que que ele fala. Foi assim. Então eu vou te contar como foi, tá? Ele diz, olha, eu vou dizer para você como foi que aconteceu. Versículo 2: estavam juntos Simão Pedro, que é uma pessoa só, tá? Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia e os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Então, quem é que estava ali junto? Nosso querido amado Pedro, Tomé, o que não havia crido e depois passou a crer, Natanael, e João aqui diz que estavam os filhos de Zebedeu. Ele não dá o nome dos filhos de Zebedeu. Mas nós vemos lá em Mateus que é dito quem são. É Tiago e João, Mateus 24:1.
nós sabemos quem são os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Então a gente tem Pedro, Tomé, Natanael, Tiago e João e mais dois discípulos que ele não fala o nome. Eles estavam juntos ali. Aí Pedro fala assim: Olha, vamos pescar. Vamos pescar. O que que vai acontecer? Versículo 3. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Essa era a profissão de Pedro. Então ele voltou para a profissão, porque ele precisava viver. Lembra? A gente comentou isso? Ele precisava voltar a trabalhar, ele precisava pescar, porque ele precisava se alimentar. Todos os outros que estavam com ele também resolveram ir junto com Pedro. Acompanha aí. Versículo, versículo 3. Continua na parte B. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Versículo 4. Ao amanhecer, então eles trabalharam a noite inteira. Ao amanhecer, no dia seguinte, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Essa passagem aí nos lembra um acontecido, tá? Vamos lá, abre a sua Bíblia no livro de Lucas. Você está em João, você vai voltar um pouco. Lá para Lucas, capítulo 5. Volta um pouquinho. Lucas 5. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 11. Lucas 5, do versículo 1 até o versículo 11. Vamos lá, a gente viu ali em João que Jesus aparece para eles e mais uma vez eles não reconhecem Jesus. Nós já comentamos sobre isso. Cremos que é um corpo glorificado, lembra? Jesus ressuscitou dos mortos. De cara assim, eles não reconhecem que é Jesus, mesmo Jesus tendo aparecido para eles já por duas vezes anteriormente. Eles não reconhecem que é Jesus. Jesus dá uma ordem para lançar a rede, para pescar, e eles vão e fazem e conseguem recolher os peixes, uma rede muito cheia, quando João reconhece, fala para Pedro: Pedro é o Senhor. Essa situação se assemelha muito à situação aqui de Lucas capítulo 5. Não é o mesmo acontecimento, mas se assemelha, é um acontecido antes. Diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Versículo 2. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pastores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Jesus estava sendo pressionado, ele sai daquele meio de todo mundo e entra no barco de Simão, que é o Pedro, Simão Pedro, que a gente leu lá, tá? Entra no barco de Pedro ali, que ainda se chamava Simão. Jesus não tinha trocado o nome dele ainda. Jesus entra no barco e pede para que ele se afaste um pouco da praia, porque as pessoas com fome da palavra, né? O Senhor estava ensinando, estavam apertando Jesus, oprimindo ali Jesus. Jesus, ele fala para ele assim, ó, chega um pouco, se afasta um pouco da praia. Jesus senta no barco de Pedro, que ainda se chamava Simão, e de dentro do barco Jesus vai ensinando as pessoas. Versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas. E a todos: Lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes
que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca a que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixando tudo e o seguiram. Esse acontecimento, né, acontece novamente ali. Jesus, eles tentam pescar ali em João 21, onde nós estamos estudando. Eles não conseguem pescar nada. Passam a noite tentando pescar. A mesma coisa. O que que Pedro falou para Jesus? Olha, nós trabalhamos a noite inteira e não conseguimos pescar nada, mas mediante a tua palavra, que o Senhor está mandando, nós vamos jogar a rede. E aqui foi a mesma coisa. No versículo 5 de João 21 diz assim: Ele lhes perguntou: Filhos, você tem algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco de vocês e encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. João, eu creio aqui, o entendimento que eu tenho é que João teve a, o Espírito Santo trouxe a João a memória, o acontecido anteriormente, que a gente leu lá em Lucas, capítulo 5, porque se assemelha muito. João só se dá conta que é Jesus quando eles puxam a rede e vê que a rede está cheia. Aquela experiência que ele havia vivido com Jesus ali, foi quando Jesus chama Pedro e depois vai chamando os discípulos, lembrando que os filhos de Zebedeu, que a gente viu aqui, que é Tiago e João, eles eram sócios de Pedro nesse negócio de pescaria. Pedro tinha, vamos dizer que ele tinha uma empresa, que ele tinha um negócio, era a vida dele. E os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, eram sócios de Pedro. Então, assim, eles conheciam muito bem, eles viveram isso. João viveu essa história. Quando ele vê isso acontecer, que eles puxam a rede, eles revivem isso, volta a memória, volta tudo. É um milagre acontecendo de novo. Ele vira para Pedro e diz assim: Pedro é o Senhor. Lembra que quando Maria olha para Jesus, da primeira vez, ela olha para Jesus, ela não reconhece que é Jesus. Ela só se dá conta que é Jesus quando Jesus chama ela pelo nome. A gente falou. O bom pastor, quando chama pelo nome, é impossível a ovelha não entender que é ele, não reconhecer que é ele que está chamando. Aqui, era impossível ele não reviver isso. João vê aquilo tudo acontecer de novo e diz: Pedro é o mestre. É o Senhor Jesus. Aí o que que vai acontecer aqui? Versículo 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-a ao mar. E lançou-se ao mar. Provavelmente Pedro tirou a capa para poder trabalhar ali pescando, é um trabalho braçal. Quando John diz que é o mestre, a primeira coisa que ele faz é se compor, né? Ele não vai encontrar o mestre sem a sua capa. Então, ele, na mesma hora, lembra que Pedro, aquele impulso de Pedro, quando os dois estão indo para o sepulcro, João está chegando na frente, mas Pedro vem correndo e passa por João. E Pedro, ele vai no impulso, ele mergulha. E ele não tinha reconhecido que era Jesus, mas ele veste a capa e mergulha para encontrar com Jesus. Lançou-se ao mar, versículo 8. Os outros discípulos vieram no barco. Pedro, esbaforido, pula e ele não vai esperar barco, ele quer ver o Senhor.
quantos tantos são assim, né? Isso é maravilhoso. No mesmo ele quer estar com o mestre. Os outros ficaram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Eles não estavam muito longe da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Coisa maravilhosa. Jesus, quando eles voltam, né? Cheios com a rede cheia de peixe, Jesus já havia preparado o café da manhã. Era a hora da comunhão. Jesus preparou um momento de comunhão. Já tinha peixe assado, já tinha peixe na fogueira, já tinha pão. Não sei se Jesus trouxe, né? Se ele fez aparecer, se ele mandou o peixe pular dentro da brasa. A gente não sabe o que aconteceu, mas sabe que tinha peixe e tinha pão. Aonde Jesus está, tem alimento. Aonde Jesus está, tem comunhão. A gente sabe que eles chegaram com peixe, mas Jesus não precisou esperar o peixe chegar, né? Os peixes chegarem. E a Bianca está colocando aqui que o nosso Senhor é perfeito. Ele é maravilhoso. O que que acontece? Versículo 10. Disse-lhe Jesus: Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Então, eu preparei, mas vocês também tragam dos seus, que vocês acabaram de pescar, e juntos nós vamos cear, nós vamos nos alimentar, vamos ter um tempo de comunhão, vamos fazer uma refeição logo pela manhã. Veio Jesus ressurreto e preparou alimento, preparou uma comida. Lembra que a gente falou que é muito importante a gente crer e saber, a gente saber e crer que Jesus ressuscitou em corpo, que não era um fantasma? Fantasma não come. Jesus preparou aqui peixe, pão e foi ter comunhão com os discípulos. A Bíblia fala que nós teremos mesa farta no céu. Novos céus e nova terra, a palavra de Deus diz que a árvore da vida vai ter frutos todo mês. Qual é a árvore que dá fruto todo mês? A árvore da vida vai ter fruto todo mês. Vai ter alimento. Por quê? Porque comunhão. Alimento, você compartilha. O que Jesus fez aqui, olha, vamos compartilhar. Eu tenho o meu, agora você traz o seu. É a comunhão à mesa. Aí eles chegam, Jesus fala assim, versículo 11: Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Esse número 153, ninguém tem explicação, não. Talvez, e eu creio que pode ser isso, é apenas uma forma de João mostrar que realmente aconteceu. Nós até contamos os peixes, eu até me lembro quantos tinham. Eu estava lá. João é testemunho ocular, ele estava lá. Ele reconheceu que era o mestre quando o milagre aconteceu. Versículo 12: lhes disse: Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Ninguém teve coragem nem de chegar para Jesus e perguntar se você é Jesus. Todos tinham certeza, todos sabiam. Depois de João trazer à memória o milagre lá que a gente viu em Lucas, ninguém tinha dúvida que era o Senhor. Afinal, teve um milagre agora. A gente tentou pescar a noite inteira e não veio nada. É como encontrar com o Senhor e ficar embasbacado. Eles ficaram parados, aguardando as ordens. Porque Jesus teve que falar: traz o peixe que vocês têm aí, senta aqui, vamos comer. Eu creio que eles ficaram
parados e admirando. Afinal de contas, ele estava crucificado. Nós vimos ele ser sepultado e agora ele está aqui. Vai dizer o quê? O que que a gente vai dizer? Simplesmente obedecer ele, se prostrar aos pés, talvez adorar. Pedro seguiu o impulso, correu para estar perto de Jesus, os outros foram, mas ninguém teve coragem de perguntar nada. Talvez a gente pode falar assim: ah, se eu tivesse lá, eu ia fazer umas perguntas assim que ninguém tem resposta. Como ressuscitar dos mortos? Qual a sensação e tal? Podia perguntar um monte de coisa para ele. Afinal das contas, a Bíblia completa não estava pronta, outras orientações, como é que vai ser? Ninguém perguntou nada, ninguém conseguiu. Diante do Criador do universo, a gente só consegue ficar esperando as ordens e adorando. E provavelmente a adoração que eles tinham era ficar admirando, olhando para ele e esperando. Como você, imagina você encontrar com o Criador do universo, o seu Deus, e ou você se prostra, ou pensa que vai morrer, ou fica feito eles, esperando, embasbacado, admirando, porque afinal de contas, o mestre voltou dos mortos. Ele cumpriu tudo que prometeu. E apesar de tudo isso, ele ainda está aqui comendo com a gente. Então Jesus ressuscitou em carne, ok? Mostrou as mãos para Tomé, pediu para tocar. Olha, não é um fantasma, toca aqui na minha mão. Nós não cremos em reencarnação. Isso quebra qualquer indício, qualquer dúvida, qualquer suposição, qualquer coisa que você possa imaginar que venha falar e dizer que Jesus reencarnou. Ele ressuscitou em corpo glorificado, ele ressuscitou em corpo, ele não encarnou em outro corpo. Apesar dos discípulos não o reconhecerem de primeira, mas depois eles viam que era Jesus. A gente entende que é um corpo glorificado, mas não foi reencarnado. Jesus ressuscitou. Então, nós vimos na semana passada, Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Ele não reencarnou, então nós não vamos reencarnar. Nós vamos ressuscitar dos mortos. Se nós morrermos, se o Senhor não vier nos buscar antes, nós ressuscitaremos dos mortos com o corpo glorificado. Paulo fala isso em Coríntios e nós cremos nisso. Seguindo aqui, versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sentados eles estavam. Vamos lá, a cena. Lembra que a gente faz a cena? Todos sentados ali em volta da fogueira, se alimentando junto com Jesus, peixe assado, pão. Jesus vira para Pedro e pergunta: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? O título da minha Bíblia diz assim: ó, Jesus restaura Pedro. Seguindo, disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Versículo 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Por que que Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Você me ama? Lembrando que Pedro havia negado Jesus 3 vezes, Jesus havia avisado a Pedro. Pedro estava naquela euforia, eu vou com você, eu faço onde o Senhor estiver, passar o que tiver que passar. Cheio de coragem, sabe? Quando a gente. Ah, tem vezes que a gente parece que tem força para matar um leão, mas tem dia que a gente corre de um gato.
Eu acho que nesse dia que Pedro disse para Jesus que faria tudo por ele, que morreria por ele, que seria aquele que não abandonaria Jesus, ele estava achando que ele mataria qualquer leão, qualquer urso que aparecesse, qualquer um, ele defenderia Jesus. Ele estava achando que ele era capaz, na força dele, de fazer qualquer coisa. Jesus diz para ele: Ah, querido, se você soubesse. Satanás pediu para se andar com você. Eu tive que interceder por você ao Pai. Não é tão simples quanto parece. Você não é tão forte quanto pensa. E Jesus avisa para Pedro: Olha, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E foi o que aconteceu. Nós, inclusive, estudamos sobre isso. Se você quiser saber mais a fundo, vai lá na playlist do YouTube que nós temos salvo lá. E Pedro nega Jesus, chora amargamente. Imagina o coração dele. Eu neguei e Jesus morreu. Eu não tive tempo de pedir perdão para ele. Imagina quanta coisa não estava passando no coração e na mente de Pedro. Mas ele se arrependeu, ele havia se arrependido. A palavra diz que ele chorou amargamente. Ele sentiu a dor do arrependimento. Jesus vem, aparece para os discípulos, eles pescam, tem uma pesca maravilhosa, se alimentam com Jesus, mas aonde Jesus está, a gente não volta do mesmo jeito. Pedro estava ferido, ferido do pecado que ele havia cometido em negar Jesus. O pecado do orgulho, de achar que dava conta sozinho, aonde se eu for eu vou, se o Senhor morrer eu morro, tiver que matar pelo Senhor eu mato. Ele achando cheio de si que dava conta, né? A gente cheio da gente, achando que a gente dá conta. Ele estava ali ferido, mas quando Jesus chega, onde Jesus chega, não dá para continuar ferido, porque Jesus vem para sarar. Tanto que o título aqui da minha Bíblia fala que Jesus restaura Pedro. Jesus para restaurar Pedro. Pedro não é o fim. Aí o que que Jesus faz? Agora não é Pedro que chega, não, eu vou defender, eu faço e aconteça. Agora Jesus pergunta para Pedro. A primeira vez que Jesus pergunta, ele pergunta: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Jesus faz uma comparação, faz Pedro analisar novamente. Lembra que eu falei que ele tinha dito que ele faria tudo por Jesus? Achava que dava conta, provavelmente ele achando que ele era mais, iria cuidar de Jesus melhor do que os outros, ia defender Jesus mais do que os outros. Jesus pega e fala assim: Você me ama mais do que estes? Agora, um Pedro humilde, arrependido, diante do Senhor, diante do seu mestre, a resposta dele é assim: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele não diz assim: Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo o Senhor mais do que todo mundo. Ele só diz: Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Ele não, ele não desmerece ninguém. Ele está tratando dele, respondendo sobre ele. Jesus responde para ele: Cuide dos meus cordeiros. Ao invés de Jesus dizer para ele: Você está dizendo que me ama mais do que os outros, mas da última vez você me deixou na mão. Da última vez você me abandonou. Teve alguns. João ficou, mas você foi embora. Jesus não acusa. Jesus não coloca fardo onde não existe. Você me ama? Ele diz: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, cuide dos meus cordeiros ou cuide das minhas ovelhas. Mostrar amor por Jesus é cuidar do outro. Só Jesus faz isso. Ah, você me ama? A prova de que você me ama não é me defender dos guardas, não é impedir que eu seja morto. A prova de que você me ama é cuidar do outro. A ordem que Jesus dá para ele, ok, então cuida das minhas ovelhas. Ele não fala assim, eu vou te dar umas ovelhas para você cuidar.
Não eram ovelhas de Pedro, eram ovelhas de Jesus. Aí Jesus pergunta de novo para ele: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí Jesus fala: Agora se pastoreie as minhas ovelhas, cuide e pastoreie. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Por que que Pedro ficou magoado? Ele não ficou magoado com Jesus. Ele sentiu a dor, porque ele sabia que Jesus estava levando ele lá para o ponto onde ele havia caído. Ele sabia que Jesus estava movendo ele para trazer a lembrança àquele momento. É assim que Jesus faz quando nos sara. Ele não apaga da memória. Ele nos leva para aquele lugar e nos sara naquele lugar. É naquele lugar que ele sara, gente. É ali que ele cura. Jesus perguntou 3 vezes se ama, porque por 3 vezes Jesus havia negado. E Pedro, com certeza, na hora, ele sabia que esse era o intuito de Jesus, fazer com que ele lembrasse. Então, essa tristeza, a minha tradução está magoado, ele não está magoado com, ele ficou magoado com Jesus, ele ficou chateado porque Jesus perguntou 3 vezes. Não é isso. Não é isso. Ele está levando Pedro para o ponto da queda, sabe? Para o lugar do pecado. Em Apocalipse, uma das cartas à igreja, o Senhor fala assim: lembra de onde caístes, volta lá e se arrepende. Era isso que Jesus estava fazendo com Pedro, fazendo ele lembrar aonde ele caiu, para naquele ponto ali ele se arrepender e fazer diferente. Aí, o que que acontece? Ele responde: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. O que que Jesus tinha dito para ele quando falou para ele que ele seria que Pedro negaria Jesus por 3 vezes? Jesus tinha dito para ele assim: Satanás pediu para ser andar, eu tive que interceder. Tem coisa que eu sei que você não sabe. Aqui é outro Pedro. Ele vira para Jesus e diz assim: O Senhor sabe de todas as coisas e sabe que realmente eu te amo. Que não é o meu orgulho que está falando, que não é o meu impulso, que realmente eu estou arrependido. E sabe que mesmo com todo o meu erro, meu pecado, eu te amo. Aí Jesus responde para ele: Cuide das minhas ovelhas. Versículo 18: Digo-lhes a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. A tradição afirma que Pedro morreu crucificado, só que de cabeça para baixo. Ele disse que ele não era digno de morrer da mesma forma que o mestre morreu. Então eles viram a cruz e ele morre de cabeça para baixo. Então ele precisava realmente voltar e entender o quanto ele amava Jesus, sentir esse amor e começar a se preparar para o que iria acontecer. Ali, Pedro tratado, um Pedro restaurado, é um outro Pedro. E agora ele está pronto para ser um mártir. O que que é um mártir? É aquele que morre por amor a Cristo. Hoje existem mártires? Tem muitos. Antigamente eu achava que a igreja perseguida, que pessoas perseguidas por Jesus eram só no tempo aqui da Bíblia e depois lá quando teve o Coliseu, né, em Roma, que muitas pessoas morriam, inclusive os cristãos, cada um por um motivo. Os cristãos era por serem cristãos e era um show de horrores e morreram ali dentro do Coliseu.
Então, na minha mente, tinha sido até ali. Ah, tadinha de mim, tô igual Pedro, sabia de nada. Até hoje existem pessoas que não têm o conforto que nós temos, que são mártires. Pessoas que não podem dizer que amam Jesus, nem para o seu próprio filho, para sua própria esposa, porque ele pode ser entregue pela sua própria família e ser morto. Existem lugares em que as pessoas estão morrendo por se converter, deixar de ser de outra religião, crer em outro Deus e crer em Jesus. Estão sendo mortos, trancafiados. Existem igrejas que são proibidas de cultuar, porque o governo decidiu assim. Outras é por causa de guerra civil. Satanás vai trabalhando, a igreja continua sendo perseguida de alguma forma. Por que que a igreja é tão perseguida? Porque a igreja não é desse mundo, lembra que nós não somos daqui? Mas ah, a nossa missão é pregar as boas novas. Então existem pessoas que ainda morrem por amor a Cristo, que deixam tudo por amor a Cristo, que renegam tudo, que abandonam tudo por Jesus. Existem famílias inteiras que morrem, crianças, famílias completas se entregando por amor a Cristo. Então, Pedro aqui, ele estava pronto para se tornar um Marte. O que que vai acontecer aqui? O próprio João diz que o que Jesus falou estava indicando que tipo de morte Pedro, com que tipo de morte Pedro iria morrer. Lembrando que o único que não foi martirizado, quer dizer, assassinado por servir a Cristo, por ser um cristão, por pregar o evangelho, foi João, esse que escreveu o evangelho de João e que escreveu o Apocalipse. Ele morreu de velhice, ele morreu de idade avançada, morreu de morte natural, de causas naturais, tá bom? E a gente vai ver um indicativo disso aqui. Olha lá. Fala assim, versículo 19: Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Esse versículo 20 aqui, a gente já sabe que o discípulo a quem Jesus amava é João. João está dizendo que ele mesmo é o discípulo que Jesus amava, tá? Ele pode, né? A gente brinca dizendo que João pode. E aqui, entre parênteses, está assim, ó. Este era o que estiveram ao lado de Jesus durante a ceia. Você que não sabe o que está dizendo aqui, vai lá no canal que a gente falou, estudou sobre a ceia, sobre a última ceia, e essa cena onde João está muito pertinho de Jesus assim, aí Pedro vira para João e pergunta: quem é que vai trair? Pergunta para ele aí quem é que vai trair. Aí João vai e pergunta para Jesus e Jesus responde. Então, é esse acontecimento que João está descrevendo aqui, tá? Se você quiser saber melhor, vai lá. Versículo 21. Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Pedro sendo Pedro, né? Jesus diz para Pedro: Olha, vai chegar uma hora que você vai em lugares, vai ser levado para onde você não quer ir e tal, vai acontecer com você. Aí Pedro entendeu. Só que Pedro pega, olha para João e pensa: Aí ele? Só comigo? Aí ele vira para Jesus e pergunta: Senhor, e quanto a ele? Tipo, Senhor, e João? Como é que ele vai morrer? Eu vou morrer assim, mas e João? 22. Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Jesus dá um adentro dele, né? Diz assim, ó: Se eu quiser que ele viva para até eu voltar, é da sua conta? A sua missão é a seguinte: me segue, deixa que dele eu cuido. Basicamente era isso que Jesus estava dizendo. Por Jesus ter dito: E se eu quiser que ele viva até que eu volte, isso te importa? Por Jesus dizer isso, olha só a confusão que o pessoal estava fazendo. Versículo 23. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer.
Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Por Jesus ter dito isso, começou a se espalhar uma notícia de que João não morreria enquanto não morreria nunca. João ia viver até Jesus voltar. Inclusive, tem alguns doidos por aí que acreditam que João ainda está vivo. Mas ele não está não, tá, gente? Jesus disse o quê? Se eu quiser. Ele não falou assim, ele vai ficar vivo até eu voltar. Então as pessoas espalharam que João não iria morrer. O próprio João corrige o boato que foi espalhado. Versículo 24. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Esse versículo 24 é muito importante. Por quê? Quem escreve esse evangelho é uma pessoa que estava lá. Lucas, por exemplo, ele não estava. O evangelho de Lucas foi escrito por uma pessoa que não acompanhou, que não era discípulo. Ele, ele fez como um pesquisador, como um historiador, como um jornalista, juntou informações, falou com pessoas, falou com testemunhas e escreve para uma outra pessoa que provavelmente bancou todo esse custo dele e ele escreve. Já o caso de João não é isso. João viveu, ele diz aqui, olha, é uma testemunha. A gente pode dizer que é uma testemunha ocular, porque ele estava lá, ele viu. Então, o que ele escreveu aqui serve como testemunho. A gente já explicou a seriedade de testemunho, né? A seriedade disso. Então, ele diz aqui: sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Versículo 25. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. O que é que João está dizendo aqui? Olha, eu não escrevi tudo. Tem muita coisa. Tem muitos outros milagres. Tem muito mais coisa. Mas eu não escrevi tudo. Não caberia tudo, de tanto que eu tenho a escrever. E aqui, João encerra o seu evangelho. O Evangelho de João, ele nos ensinou nesse tempo muita coisa. Eu sempre amei João 17, porque eu sempre pensei, o próprio Deus orando por mim, já aqueles que irão crer, eu sou dos que iriam crer, você é, Jesus já orando por mim. Eu amo João 17. Mas o primeiro capítulo de João, quando eu comecei, que eu parei e que eu li, e que eu vi a semelhança do primeiro capítulo de João com o primeiro capítulo de Gênesis, eu chorei. Eu imaginei João indo lá para o ponto da criação e com a revelação do Espírito Santo, vendo que Jesus estava ali, ele era o Verbo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o que que diz Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. É muita semelhança para não ser, para não dizer que João estava reescrevendo o Gênesis, não, mas ele está se referindo ao Gênesis. E eu chorei, eu fiquei, Senhor, tem tanta coisa aqui que está diante dos meus olhos e que eu não consigo ver. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem muita coisa diante dos nossos olhos que a gente não consegue ver. Existem muitos mistérios ocultos que nós não conseguimos ver com os nossos olhos naturais, que a gente só consegue ver com os olhos espirituais. Só com os olhos no Senhor, tendo Jesus como o centro de tudo, o centro da Bíblia, é que nós conseguimos
enxergar algumas coisas que o Espírito Santo vai nos revelando. Hoje existem vários intérpretes da Bíblia. Hoje existem Bíblias de vários jeitos. Hoje existe de tudo. Mas de tudo sempre existiu de tudo um pouco. Lembra de Sodoma e Gomorra? Então sempre existiu de tudo um pouco. O que nós devemos trazer ao nosso coração e à nossa memória é o seguinte: João apontou para Jesus. Ele é o Salvador. Ele é Deus. Ele se fez homem, 100% carne e 100% Deus. Ou cremos ou não cremos. Não dá para ficar na dúvida. A pergunta que fica no nosso coração, que eu lanço para você e que nós encerramos com uma resposta muito clara: quem é Jesus para você? Ele é alguém famoso? Ele é alguém de espiritualidade elevada? Ele é alguém que chegou para arrumar um problema? Ele é um mentiroso? É um louco? Ou ele é Senhor? Porque João aponta Jesus como Senhor, como Deus. Eu posso dizer, como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos encerrar o estudo do Evangelho de João hoje, tendo a certeza que Jesus é Senhor da nossa vida. Então, Ele sendo Senhor, se Ele é o Senhor da nossa vida, Ele tem direito a sentar no trono e dar as ordens. Ele diz o que vai acontecer, Ele diz o que deve ser feito, Ele diz como fazer e nós obedecemos. Ele é Senhor. Todo esse tempo que nós investimos estudando o Evangelho de João não pode ser em vão. Teve vezes que a palavra de Deus nos confrontou, teve vezes que o Evangelho de João nos fortaleceu, teve vezes que o Evangelho de João nos consolou, teve vezes que nos advertiu. Sempre fez alguma coisa, todas as segundas-feiras que a gente esteve estudando o Evangelho de João. Então eu quero trazer para nós a resposta. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa já servimos ao Senhor. Nós devemos dizer como Josué, no capítulo 24:15. Eu e minha casa. Porque Josué chega e diz para o povo: olha, vocês precisam decidir a quem vão servir. Não tem mais tempo. Não há mais tempo para servir dois senhores. Não há mais tempo para mentir para nós mesmos, porque no final das contas a gente está mentindo para a gente mesmo, fingindo algo que não existe, porque não tem outro Senhor, fingindo uma vida que não é uma vida real, a vida real é em Cristo. A gente tem que parar de mentir para a gente. Chega de Satanás mentir e fazer de nós marionetes. Não somos mais marionetes nas mãos do inferno, porque o Senhor tomou o seu trono e tomou posse da nossa vida, porque ele pagou o preço, derramou o sangue, nos lavou com seu sangue, nos levou para o ponto que nós caímos, como fez com Pedro. E nós hoje podemos dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Gente, nós precisamos na próxima segunda-feira iniciar um novo livro. Nós voltaremos para o Antigo Testamento. Eu gostaria de estudar Josué, porque nós estudamos Êxodo, mas eu vou colocar três opções para vocês votarem: Josué, Juízes ou Samuel. São livros que nós precisamos aprender. Josué é muito perto do Êxodo. Nós vamos pular Levítico, Deuteronômio e Números. Mas se a gente estudando o Antigo Testamento, por vezes nós vamos, né, pegar referências lá. Então eu preciso que vocês me ajudem e continuem com essa paciência que vocês têm em estar aqui com a gente,
Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, enquanto, se vocês quiserem, alguém quiser é, é, tirar o mute, falar alguma coisa enquanto isso. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade de estar nesse grupo, agradecer a bênção que a senhora está sendo na minha vida e dizer que esses estudos têm, assim, me feito crescer espiritualmente. Toda segunda-feiras que eu não posso estar presente, eu sinto falta. É como se a minha semana não funcionou. Alguma coisa ficou faltando. Eu estou, assim, apaixonada por esses estudos. A maneira didática que a senhora traz no grupo, para mim, tem sido gratificante e abençoador. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Obrigada pela sua vida. Deus te abençoe. Isso nos alegra. Mais alguém? Nós temos 19 pessoas hoje. Glória a Deus. Amém? Otávio aqui está agradecendo por tudo, por aceitar ele de volta. Você é bem-vindo. Sempre bem-vindo. Nós estamos alegres por você estar de volta conosco, Otávio. Fernanda está tentando aqui. Acho que ela está tentando tirar o mute. Amém? Mais alguém? Glória a Jesus. Então eu vou colocar no grupo e vocês vão lá e votam. E o meu voto já é para Josué. Fernanda está aqui dizendo, agradecendo, que é uma bênção. O Otávio também. Meu voto já é para Josué. Leandro, amém. Janaína, glória a Deus. Aleluia. Você pode orar, Fabiana, agradecendo, por favor? Amém, glória a Deus. Eu também quero agradecer, porque, como a Luciana mesmo disse, a, a didática, né? Você nos coloca assim, a nossa mente para pensar. Depois que você fala, depois que você explica, né? A gente pensa, como eu não pensei dessa forma antes? E assim, todas as leituras elas se tornam mais fáceis depois que a gente passa aqui. Se todo mundo soubesse, faria esse estudo. Ninguém perderia essa oportunidade. E hoje uma parte que foi muito profunda que o Senhor usou ali você para falar sobre a perseguição, né, à igreja. Eu vejo nesse tempo uma responsabilidade sobre nós muito grande, porque nós temos um conforto, né? Nós temos uma igreja completa, muito confortável, né? Temos tanto lazer, tanto momento de comunhão. O Senhor tem nos tratado de uma maneira tão genuína, tão linda. Então, assim, eu vejo a responsabilidade de nós realmente cuidarmos em oração desses irmãos que não têm esse privilégio. Estão ali vivendo a igreja primitiva, realmente, assim, na parte da perseguição. Então, assim, eu sou muito grata por todas as vezes que entra nesse assunto, porque para que nós venhamos ter entendimento do privilégio, né? O quanto somos favorecidos, né? De estarmos aqui nesse tempo. Então, que nós venhamos fazer proveito, não reclamar, porque trabalhamos muito, né? E que vir como um peso nós estarmos aqui, mas é um privilégio mesmo a gente estar na nossa casa, né? E poder ter um ensino de tanta qualidade. E meu voto também vai para Josué. Ih, Aleluia. acho que Josué vai ganhar, hein? Aleluia, Jesus. Aleluia. Pai, nós entramos na tua presença. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, Senhor, e nós encerramos, ó Deus, mais um estudo. Aleluia. Senhor, quando o Senhor nos dá essa oportunidade, Deus, de concretizar, é tão lindo, Deus, porque nós não estamos apenas lendo, mas nós estamos, ó Deus, abrindo o nosso entendimento, abrindo a nossa mente,
Pai, e o Senhor hoje encerra e nos dá a oportunidade de iniciarmos algo novo. Senhor, em um outro tempo, com outros desafios, Senhor, nos trazendo novas perspectivas. Então, Senhor Jesus, aqui eu quero te agradecer pela vida da tua filha que perseverou, que realmente teve o cuidado, Senhor, de explanar, Pai, através do Espírito Santo, essa palavra que nos vai ser alicerce, ó Deus, por toda a nossa caminhada. Não tem oração, ó Deus, que esse aprendizado aqui, ele não será útil. Senhor, todas as vezes que nós nos aproximarmos de alguém, todas as vezes que nós convidarmos alguém para a tua casa, Senhor, essa é a nossa base. João, Deus, é a nossa base. É o nosso alicerce, o alicerce do cristão. Então, Senhor Jesus, eu peço a Ti para que o Senhor continue enchendo a vida da Tua filha, para que o Senhor continue enchendo a casa dela, para que o Senhor continue multiplicando o tempo, a saúde, Senhor, a capacidade do raciocínio. Deus, e que ela possa sim continuar descendo nesse lugar. Pai, para que, Senhor, o teu nome cresça através da vida dela, que o Senhor apareça através da vida dela, e que assim, ó Pai, também a mesma coisa possamos fazer em nós. Deus, nós ouvimos tantos testemunhos de quanto a nossa vida mudou depois que nós fazemos parte desse ensino. Deus, e que o Senhor possa aumentar o número de inscritos nesse canal, que o Senhor possa aumentar o número, ó Deus, de pessoas que têm, Senhor, disposto o seu tempo para estar aqui, escolhido, Deus, essa melhor parte. Deus, essa é a parte inteira, porque é a intimidade contigo. Então, Senhor Jesus, descansa os teus filhos, despede os teus filhos com um sono restaurador de forças. Senhor, que tudo que eles venham fazer venha prosperar, porque a tua palavra diz, Pai, que quando nós temos esse contato, essa leitura da tua palavra, Deus, Senhor, nós ficamos diferentes. Não sou eu, mas, Senhor, é comprovado até na ciência. Então, que todos nós possamos ter testemunhos para dar, Pai. Muito obrigada, Jesus. Continua nos guardando, Pai, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, obrigada. Vamos ver aqui, gente. Deixa eu subir. Obrigada, Bianca. Obrigada, Ana, o Anderson, Diaconisa Célia, o Eterson, a Diaconisa Vera, Diaconisa Fabiana, Fernanda. Tem um iPhone 68 aqui. Deus abençoe sua vida. Thalita, Janaína, Diácono Johnny. Eu creio que a diaconisa Dinéia deve estar junto. Luciana, muito obrigada. Pastor Nilton, pastora Simone, Otávio, glória a Jesus pelo seu retorno. Missionária Tereza, a irmã Vera. E aí estava a pastora Val. Não sei se tinha mais alguém. Gente, Deus abençoe vocês. Uma semana de bênção. Muito obrigada. Até segunda-feira. E votem lá, hein? Um beijo.